do início, vem folheando que você vai achar ela, amém? Segundas Crônicas, capítulo de número 7. Quem não tem Bíblia aí, levanta a mão assim, ó, que a nossa irmã vai levar aí em nome de Jesus, amém? Vai emprestar, depois você nos devolve. Essa Bíblia nós usamos ela justamente para isso. Segundas Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Como eu amo pregar tematicamente, nós vamos tecer algumas considerações aí no livro de Crônicas, como também nós vamos voltar depois um pouquinho no livro de Reis, Primeiras Reis, porque tem a ver com isso que nós vamos falar essa noite, amém? Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, sem vergonha, dá aleluia. Olha, teve um sincero ali. Amém? Quando eu pedir para vocês mudarem, vocês vão botar algumas folhas, amém? Nós vamos para o livro de segundas, ou de, louvado seja Deus, de Primeiras Reis. Nós vamos falar um pouquinho, louvado seja Deus, naquilo que Deus tocou, colocou em meu coração, para que nós pudéssemos, em nome de Jesus, falar um pouco também sobre isso. Amém? Fazer igual a pastora, amém ou não amém? Amém ou não amém? Posso ler, igreja? Então vamos lá. Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi, louvado seja Deus, e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Louvado seja Deus por esta palavra. Nós vamos chegar lá, mas eu gosto de explicar. Isso aconteceu depois de 7 anos que Salomão, ele ergueu a casa de adoração ao Senhor em Jerusalém. E a Bíblia fala que esse templo, como era chamado, que ele ergueu em Jerusalém, quando você chegava a 1 quilômetro de distância, descendo das cidades circunvizinhas ali de Jerusalém, você podia contemplar a grandeza daquele templo. E nós vamos ver também que quando Salomão ele começou a erguer a casa de Deus, e junto com a casa de Deus, que ele chamou-a de templo, também ele estava fazendo o seu palácio. Já visto que Deus não fica aprisionado em lugar nenhum, como Deus mesmo disse ao profeta Natã e também a Davi, teu pai, que intentou em teu coração em fazer aquele templo, só que das mãos dele não poderia ser erguido aquele templo para a adoração a Deus, porque através das mãos de Davi, Deus matou muitas pessoas, ou Davi, regendo aquele exército, matou muitas pessoas. E a Bíblia vai dizer que quando Salomão ele assume o lugar de Davi, e Deus manda Natã falar a ele que ele iria erguer a casa do Senhor, que o Senhor não estava aprisionado ali, mas que o Senhor iria estar ali para receber sacrifícios daquele povo, e que ele ia ficar ali perpetuamente. E a Bíblia vai dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim aconteceu,
após Salomão erguer aquele templo, ele fez uma linda e maravilhosa oração a Deus. Porque Salomão, entre também outros deuses, eles serviam a Deus mesmo ele estando no trono. Porque naquela época existia a teocracia. O que é teocracia, pastor? Era Deus que regia o povo em cima do templo, em cima do trono do rei terreno. Então, nós vamos ver lá, abre um pouquinho aí em nome de Jesus, antes de eu fazer a oração. Primeiras Reis, volta um pouquinho assim como eu estou voltando a Bíblia para o começo, para você não ficar perdido. E abre no capítulo 6 e eu vou me adiantando. Olha como foi que aconteceu, eu vou pregar alguns pontos aqui e vou dizendo a você para me acompanhar. Primeiro versículo 1 do capítulo 6, ou capítulo 6 do versículo 1. E sucedeu que no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Giver, abre parênteses, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor, e a casa, louvado seja Deus, que o rei Salomão edificou ao Senhor, era de 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, e o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. Pula para o versículo 15. E também cobriu as paredes da casa por dentro, louvado seja Deus, com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia, e edificou mais 20 côvados de tábuas, louvado seja Deus, de cedro, nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro, louvado seja Deus, lhas edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo, louvado seja Deus, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro para louvar pela parede, pedras nenhuma havia. Pula para o versículo de número 29 agora, porque ele fez de pedra, não se conformou, ele pegou a melhor madeira que tinha e também não se conformou. Então o que foi que ele fez? E cobriu de ouro os querubins e todas as paredes da casa ao redor, e lavrou, louvado seja Deus, de esculturas e de entelhas de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o assoalho da casa por dentro e por fora, e a entrada do oráculo fez porta de madeira de oliveira, a verga com ombreiras, louvado seja Deus, formosa, quinta parte da pedra. Ou seja, para trocar em miúdos, ele tinha feito o templo do Senhor, e esse templo durou 7 anos, do início até a sua execução. E quando ele fez todo de pedra, pediu para que polissem todas as pedras, para que não ficasse nada grotesco, e assim se fora feito. Mas só que em um determinado tempo, quando ele sobe, louvado seja Deus, até o lugar onde o templo estava sendo erguido, e ele olhou e ele não se agradou, apesar de ter ficado lindo como um mármore. Ele disse: ainda não está bom para o meu pai. E ele mandou irem nas matas e pegar madeira, louvado seja Deus, de linho, como nós conhecemos, de pinho, perdão. E ele mandou que fechasse toda a casa, o teto, a parede, o assoalho de madeira, e mandou que revestisse toda ela, e também colocou, louvado seja Deus, betume, para que não ficasse nenhuma frecha entre as madeiras. E isso não agradou o coração de Salomão, porque ele queria dar o melhor para Deus. E depois de um determinado tempo ele volta lá e ele disse: eu tenho bastante ouro, meu pai me deixou uma herança muito enorme. Do que custa eu agora gastar e revestir toda esta casa com o ouro que eu tenho? Não vai me faltar nada. Ainda que me falte, meu Deus me dará em dobro tudo aquilo que eu gastar no templo para a adoração à casa. E ele reveste, igreja, todo o chão. Alguns historiadores chegam a dizer que cada degrau do palácio do lado de fora é como isso aqui, e tinham 6 degraus, louvado seja Deus, na frente do palácio, e todos eles foram revestidos de ouro.
também, como dentro do palácio, o teto, toda a parede de fora. Disse que ficava disputando, alguns historiadores, a luminosidade do templo de Salomão, quando o céu estava se pondo próximo a esse templo, porque de tão brilhante que era. E quando ele chega, volta lá de novo para o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6, em nome de Jesus. Olha o que Salomão ele faz. Ele entende que ele está no tempo da teocracia. Então capítulo 6, versículo 12, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela, em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, e que lhe prometeste, porque tu pela tua boca disseste que pela tua mão cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faze teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão, e de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Trocando em miúdos, era muito improvável você ver reis de outras nações ajoelhar-se perante um Deus, até de bezerro, ou de bronze, de ouro que eles fizessem, ou de alguma caricatura que eles quisessem fazer. Mas a Bíblia vai dizer que Salomão, mesmo com toda a tua potência reinal, com todo o teu dinheiro, com tudo aquilo que ele tinha, ele colocou algo para que ficasse maior do que o povo, que ficasse mais alto. E quando ele sobe naquele local, ele não ficou de pé, mas ele se ajoelhou perante toda a nação de Israel, e olhando para os céus, ele agradecendo a Deus tudo quanto Deus permitira que lhe acontecesse. E ele estava tão somente dizendo, trocando em miúdos: Senhor, esta casa é tua, o Senhor pode entrar. Só que alguns pontos que eu peguei, nós vamos discutir agora eu vou começar a pregar. No capítulo 7, versículo 12 a 16, Deus ele promete, em nome de Jesus, algo a Salomão e cumpre. E quando Deus ele promete, igreja, pode ter certeza que ele vai cumprir. Quando Deus fala que vai fechar, aquela porta se fecha. Quando Deus fala que vai se abrir, aquela porta se abre. Quando Deus fala que vai curar, aquela doença vai embora. Quando Deus fala que vai morrer também, te prepara. Assim como ele falou ao rei Ezequias pela boca do profeta Isaías. Mas só que o choro daquele homem tocou o coração de Deus, e Deus mandou que Isaías fosse até lá e revertesse aquela situação. Ou seja, ele estava com hanseníase ou com lepra, e aquilo levaria ele até a morte. Mas ele orou a Deus, e Deus, em nome de Jesus, converteu aquela enfermidade em uma cura. Assim foi Deus em todo o tempo com Salomão, a ponto de Salomão fazer uma oração a Deus e pedir a Deus sabedoria para reinar aquele povo. E Deus viu a sinceridade do coração de Salomão e disse: olha, na terra, em todo o Oriente, não haverá homem mais sábio do que tu, porque tu não me pediste ouro nem prata, mas me pediste sabedoria para reinar o meu povo, por isso lhe será dado. Então Deus, quando ele promete, ele cumpre, ainda que ao meu e aos teus olhos seja algo impossível, seja algo inimaginável. Ele diz: eu
vou abrir a porta dos céus e eu vou derramar bênção sobre essa igreja, eu vou derramar bênção sobre essa casa, eu vou derramar bênção sobre o seu casamento, eu vou derramar bênção sobre a sua vida. Então, quando Salomão ele ora a Deus e ele fala com Deus, Deus fala assim, olhe, presta atenção agora, capítulo 7, no versículo de número 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou em nome de Jesus, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar as pestes entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração desse lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos. Pastor, por que Deus fez isso? Porque Deus prometeu a presença dele naquele tempo, porque não obstante Salomão fazer a casa com todo o cuidado, com toda a delicadeza, com toda a sua perseverança, porque foi perseverante, e ele levou 7 anos para fazer aquela casa, ele ainda se prostrou diante de Deus, e Deus disse que iria estar naquele lugar. A Bíblia fala: feliz a nação cujo Deus é o nosso Senhor, ou o Senhor é o Deus daquela nação. Então nós somos igrejas, um povo mais do que bem-aventurados, só que, abre aspas, nós estamos doentes espiritualmente. Como eu digo aqui sempre, vou voltar a dizer, acabou aquela vontade, aquela gana de vir para a igreja. Eu quero sentir a presença de Deus, mesmo sentado em meu lugar. Se eu clamar, eu sei que Deus vai me responder. Se eu chorar, eu sei que Ele vai enviar o Espírito para enxugar as minhas lágrimas e colocar num cálice e levar com choros inexprimíveis. Se eu tiver contrito com Deus, com responsabilidade, Ele vai entrar e vai consertar tudo que está quebrado. Mas só que Deus não está vendo mais essa sinceridade em nossos corações. Só que Deus não está vendo mais aquelas lágrimas que se derramavam outrora para buscar a presença dEle, porque Ele desce quando nós chamamos, Ele se apresenta quando nós clamamos, Ele resolve quando nós pedimos, porque Ele é dono da verdade, é o Pai da verdade, não como Satanás. Ele não é iludido e não ilude ninguém com mentiras. Então, no lugar que você está aí, se você apresentar o teu culto aprovado e for louvável ao Senhor, aquilo que você trouxe aí como problema, quando você sair da tua oração, Ele vai dizer: abertos estão os meus olhos e atentos os meus ouvidos a esse lugar. Então entende, em nome de Jesus, quando Deus Ele quer fazer, Ele faz, e não tem ninguém que impeça. Só que nós estamos doentes espiritualmente, e aconteceu essa doença naquele lugar, e nós vamos ver o que Deus fala sobre isso. E a Bíblia, ela vai dizer que em um determinado tempo, por causa da apostasia, por causa da incredulidade daquele povo, Nabucodonosor entrou e destruiu todo aquele templo, derretendo todo o ouro, que se levou 7 anos, louvado seja Deus, para erguer aquele templo. Em espaço de horas ou dias, Nabucodonosor destruiu tudo e levou para a Babilônia. Pastor, por que isso aconteceu? Se a casa era de adoração, era feita para o Senhor, esquece isso. Deus não fica atrelado a nada. A casa era para a glorificação do nome do Senhor, mas quem são abençoados somos nós. A igreja está erguida, o templo está aqui, a sede está formada, nós que precisamos dele, mas não é ele que precisa de nós, é nós que viemos para aqui com queixas, com choros, com lutas. Ele não precisa de nós, e nos tornamos povos soberbos, orgulhosos, hipócritas, mentirosos, sórdidos, e pior de tudo, incrédulos. Porque hoje, igreja, isso é fato. As pessoas vêm para a igreja até com esperança, mas não tem fé.
fica ali a base, louvado seja Deus, de como se tivesse usado algo e fica em estado de êxtase, mas não acredita no Deus deste lugar, não acredita no Deus de milagre, que Ele pode entrar nesta casa e pode levar o teu problema com Ele, para destruir, trazer vitória para a tua vida. Mas pastor, como é que isso acontece? Faz como um Salomão, ele se derramou diante de Deus, e perante ao teu povo, mesmo sendo rei, ele entendia que existia um rei maior do que ele. Qual rei existe hoje que também era maior do que ele, e é maior do que o presidente da república, é maior do que todo o senado, é maior do que todo, louvado seja Deus, estado de direito? É o Yahvé, e o povo não tem se humilhado diante dele, as nações não têm baixado a cabeça diante deles, mas antes o orgulho, a soberba, o dinheiro tem acabado com as nações. E não obstante a isso, entra na igreja, e a igreja fica sem fé, a igreja fica vazia. A igreja que eu falo somos nós, ficamos vazios por dentro e paramos de acreditar. Então não acontece nada, olhe para cá, e a palavra não deixa nada vazio, não acontece nada que em Deus, antes que Deus, nos avise. Quer ver? Lê comigo aqui, em nome de Jesus, do capítulo 17 até o capítulo 18. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão, louvado seja Deus, que domine sobre Israel. Porém, se vós, louvado seja Deus, vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e serviços de outros deuses, e vos prostardes a ele, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e alcançarei a minha presença, e esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que possa passar por esta, se espantará e dirá: por que fez isso o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Do que se aqueixa o homem? Quando nós pecamos, Deus ele age. O que é que Deus disse? Se andares contra tudo aquilo que eu professei, eu vou me retirar desta casa, e não obstante a isso, lançarei o mal sobre esta casa. Quando eu falo casa, é o templo, é aquela cidade. E vocês muitas vezes não entendem: pastor, por que está acontecendo isso comigo? É porque a igreja, você engana o homem, engana a mulher, você engana a criança com queimado, você engana o pastor, engana a missionária, você engana a sua vizinhança inteira, você engana quem você quiser, só que a Deus ninguém engana. Ele vai dizer lá em João capítulo 1, que ele veio para as trevas como luz, mas as trevas que somos nós não compreendemos ele. Então, pastor, por que está tudo dando errado lá em casa? Parece que o barco vai até, dar uma guiada, parece que o avião vai até decolar, parece que o trem vai até partir, mas de repente para no meio do caminho. Faz uma autoavaliação sobre a sua vida. Veja se você está vindo para a igreja de corpo, de alma e de espírito. Veja se você não deu as costas a Deus por qualquer outro motivo que foi, e Ele permitiu que o mal entrasse. Aí você muitas vezes até compreende, entende isso, volta para Deus, e aí chora aos pés de Deus. Faça uma oração aqui, irmãos, me ajuda aqui. Tá o Deus lá de cima que tem um coração misericordioso. Quando Ele vê você chorando, Ele não aguenta ver um coração choroso. Ele vai e derrama um pouquinho da tua bênção de novo, e você começa a se erguer de novo.
Porque o propósito de Deus não é que nós venhamos ficar passando por lutas, não é que nós venhamos ficar chorosos o tempo todo, não é que nós venhamos ficar doloridos, mas o propósito de Deus é que eu e você sejamos abençoados. Mas por que a benção não vem? Porque o milagre está se afastando da minha casa. Porque os espíritos de Deus não estão mais dentro da minha casa. Eu sinto um vazio dentro da minha casa. Muitos de vocês, pode confessar aí no seu coração mesmo, que às vezes entra na sua casa e sente um vazio, sabe? Como se faltasse alguma pessoa, como se faltasse algo. Às vezes não está faltando nada, está faltando tão somente a presença de Deus. Pastor, porque você não ora mais, você não jejuma mais? Olha o que ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar e buscar, o que é que a Bíblia fala? Buscai o seu reino e a sua justiça em primeira instância, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não precisa muito, sabe, muita palhaçada, não precisa muita oração com grito, não precisa tão somente de você colocar-se na retidão com Deus e você buscar a Ele de verdade em teu coração, e Ele abrirá a porta, porque Ele não é um Deus de mentira e nem é filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Pastor, e por que não está acontecendo? Eu estou vindo para a igreja, eu estou orando, eu estou buscando. Reveja os teus conceitos como adorador. O que foi que ele disse? Se não desviares do meu caminho, se não se apresentasse a outro Deus e prostrasse a Ele, se você não desvalorizasse todos os métodos, todas as leis que eu determinei sobre você, então eu estarei contigo. Mas se isto fizeres, eu me afastarei de você, eu vou abandonar você. E ai daquele que Deus sai da presença, ai daquele que Deus deixa sozinho, passando por lutas. Então por isso que você às vezes sente um vazio na sua vida, um vazio na sua casa, um vazio dentro de você mesmo. É porque você vem até para o templo, vem até para adorar ao Senhor, mas quando chega aqui, você começa a desviar o teu pensamento. Você quer ver uma coisa, igreja? Eu digo isso aqui, e com exatidão eu digo isso aqui em qualquer lugar. Eu estou pregando a palavra aqui, às vezes as pessoas ficam dispersas. Vejo algumas aí com os olhos de sono, já vi uns 4 aqui. Eu sou bem incisivo quanto a isso. Mas quando eu vou falar assim, eu vou contar o que aconteceu com fulano, em um instante o sono vai embora. Eu vou contar o que aconteceu com fulano, em um instante você se liga, porque é algo que te interessa. Só que você não entende que o que mais te interessa está aqui. É nisso que ele está pregando, para que essa palavra venha reverberar em todos os lugares e chocar teu coração, para que você se deleite no Senhor, porque Ele concederá o desejo do teu coração. Nós nos tornamos 7 coisas. Pastor, o que é isso? Explica, por favor. Quando você quer algo de Deus, quando você está querendo aflito, uma porta de emprego, que a mulher volte, que o marido volte, quando você está querendo que o filho saia das drogas, você vai se ajoelhando mas quando as coisas estão planas, ou quando não está tendo um culto daquele que está chamando a sua atenção, então somente a palavra que Deus vai falar com você, através da palavra você fica desapercebido. Aí Deus passa com a bandeja, dizendo a você o que é para você fazer, e você está com a cara de mamão. Aí quando eu vou falar da vida de fulano, que adoração é essa? E não vem me falar de cansaço não, viu? Já vi muitos aqui na igreja aqui, dormindo, cansado. Quando chega em casa, está conversando comigo até as meias noites. O sono foi embora. Sabe o que é isso? O sono da indolência. O sono de Satanás, que faz com que você não fique apercebido naquilo que Deus tem para dar para você através da palavra. E Deus está dizendo nessa noite aqui: eu já saí de vida de muitos aqui, porque não tem me buscado, porque não tem requerido os meus conceitos, porque não tem entrado na frecha aonde eu coloquei para que andasse diante da minha presença. Estão só de fachadas. É por isso que Deus não está através de Cristo como um timoneiro no barco, e o barco está naufragando e as coisas estão descendo, porque você ainda não entrou no concerto de Deus. É que eu vejo um bocado de crente, é por isso que muitos não ficam comigo aqui,
porque eu sou sincero. Vem para a igreja por vir. Vim para a igreja por vir. Eu fico em casa. Aqui não é lugar de passeio, entende isso, pelo amor de Deus? Aqui não é lugar de descanso, do trabalho, do dia, sentar na cadeira para ficar dormindo, não. Vai dormir em casa. Que é lugar de ouvir a palavra. E muitas vezes essa palavra que você está ouvindo, talvez nessa noite de determinado culto, que você não vai ouvir mais, porque o espírito da morte, ele pode entrar na sua vida. Não é errado a gente buscar a Deus pelos nossos bens materiais, pelas nossas posições na vida, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos vossos maridos. Isso não é errado, já disse aqui. Mas pelo amor de Deus, para de ser idiotas. Quando Deus fala que buscai primeiro o reino dele, a sua justiça, que ele quer centrar outras coisas, não é só coisas materiais, bem materiais não. O mais importante nós estamos deixar voando. Aí você luta pela sua família, luta pela sua esposa, luta pelos seus filhos, luta pelos seus bens, morre e deixa tudo aí. E agora, o momento que você teve de se apresentar a Deus, e você não se apresentou, por quê? Porque somos egoístas, idólatras, céticos, incrédulos. Então é momento de mudar esse conceito de cultuar a Deus. E Deus foi bem claro e falou: olha, mas se não andar segundo as minhas normas, eu vou sair e vou permitir que o mal entre. Quantos de vocês aqui está passando por uma luta difícil, mas não estão entrando no caderninho de Deus? Porque se acostumou com a desgraça, se acostumou com a miséria, se acostumou com a lacuna, se acostumou com feijãozinho com farinha. E Deus disse a mim que Ele tem o melhor dessa terra para dar a gente, mas a gente está acostumado a comer o que Satanás oferece. É hora de você ir até a Babilônia como Daniel, como Azarias e Misael, mas não comer do manjar do rei, porque o que Deus tem para te dar, esta palavra, você nunca mais terá sede. Não é para você pedir dinheiro emprestado, é para você ter para emprestar. Não é para você estar batendo na porta de ninguém para pedir 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar. É para você ter para dar. Não é para você ficar pedindo cesta básica, mas é para você ter para dar, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Mas como é que eu alcanço isso? Se humilhando, se arrependendo dos teus pecados e buscando a face do Senhor. Aí fica o tempo todo: poxa, minha vida está assim, poxa, as coisas estão assim, poxa, e não procura se consertar. Deus não vai consertar nunca, igreja. Aí vocês vão em alguns recintos, e aí lá, meu carinho, lá vocês recebem uma palavra, onde a palavra diz que você vai ter carro, que você vai ter herança, que você vai ter bênção, que você vai ter isso, que vai ter aquilo. Aí você sai de lá alegre. Mas quantos de nós, assim como eu, já recebemos essa profecia e ela nunca aconteceu? Porque não foi de Deus. Aí você começa a perder a estima de buscar a Deus, o estímulo de adorar a Ele. Por quê? Aí eu vou para outro lugar que ali alguém vai falar comigo. Ah, falou que aquele homem ali fala, falou que aquela mulher ali fala. Aí você fica o tempo todo ouvindo palavras vãs. Sabe quando é que o homem fala com você? Quando ele pega a Bíblia Sagrada e ele começa a te chicotear com a Bíblia, para que você entenda que as coisas só vão mudar quando você mudar para Deus. As coisas só vão melhorar quando você melhorar para Deus. As coisas só vão fluir quando você descer diante da presença de Deus. As coisas só vão ter alegria quando você se alegrar na presença de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado aí, diga: dá um sorriso para Jesus, que Ele está na casa. Olha para ele e para ela. Deus advertiu, e Deus advertiu aquela casa. Não foi profeta, não. Interessante
que Deus não falou isso a Natã, não. Natã era o profeta, era a boca de Deus na terra. A Bíblia vai dizer que ele fala ao próprio Salomão: Salomão, eu estou aqui, eu dou tudo, eu abro as portas, eu fecho a boca do leão. Ainda se eu colocar gafanhotos na terra, ainda se eu, em nome de Jesus, colocar pestes na terra, pandemia, se eu colocar Covid-19, se eu colocar Covid-20, Covid-220, ei, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei todos os seus pecados. Tem momento de a gente verdadeiramente se humilhar a Deus. É momento, esse propósito que nós estamos fazendo, que não fique nessas 7 semanas, essa é a penúltima semana, mas que ela venha em nome de Jesus transcorrer dias e dias e dias e dias em nossas vidas. Para de viver secularmente. Deus disse que nós somos o sal da terra, mas se nós nos tornarmos como um sal insípido, de que valência tem a não ser para ser pisado pelos homens? Isso ele se referia, o próprio Cristo, porque no inverno, naquela época, era um momento de adoração a Deus no templo, e tinha geleira nos lugares. Se vocês não sabiam disso, lá em Israel tinha gelo. Então o que é que eles faziam? O sal que prestava ele usava na mesa dos rabinos, dos ortodoxos, na mesa dos judeus, mas o sal que não prestava, eles jogavam no chão, para que as pessoas, quando viessem de suas cidades natais e fossem ali para Jerusalém, não escorregassem no gelo. Você quer ser sal com enxuga-gelo? Ou você quer ser o sal da vida? Nós temos que entender uma coisa: buscar a Deus é um momento único. Às vezes a gente está aqui, né, chato, deprimido, cansado, mas sabe quantas pessoas dariam tudo para estar em nosso lugar agora? No leprosário, nas cadeias públicas, nos hospitais. Vocês viram o áudio que nossa irmã e missionária mandou? Desesperada, Messias ali, ó, ficou lá chorando, é porque ele é durão. Quando ele estava no hospital, já tinha sido operado, estava na recuperação, ele: rapaz, eu não aguento mais ficar aqui, porque dá uma solidão, sabe, dá um vazio, sem contar com as coisas que você vê lá dentro. E aí que a gente começa a valorizar mais a Deus. Então tinha muitos que queriam estar no lugar de vocês aqui. Tinha muitos, tem muitos que davam tudo para estar no seu lugar e sentado, Rosenildo. Pessoas que até passaram pelas nossas vidas, pessoas que viveram com a gente e hoje já desceram às sepulturas. Quantos? Eu conheço mais de 100, juntando com os meus familiares que já desceram às sepulturas. Mas Deus deu a mim e a você esse momento, esse dia de hoje, dia 9 de julho de 2021, para dizer a você aí, ó, para você ainda tem chance. Para a sua família ainda tem um projeto. Para a tua casa ainda tem esperança. Então é momento de nós despertarmos para Ele, para que esse bem ocorra em nossa vida, não só hoje, mas amanhã e consecutivamente em nossas vidas. A nossa casa tem que ser chamada casa de oração. A nossa casa tem que ser chamada casa da presença de Deus, aonde o diabo, quando ele chega da porta, ele tem que bater em retirada. Olha o que Salomão escreve em Eclesiastes sobre essa nação. Capítulo 1, Eclesiastes, se não achar não tem problema. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade e vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, e tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, louvado seja Deus, volta ao seu lugar de onde nasceu, e o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e louvado seja Deus, contudo o mar não enche para o lugar
para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam toda quem ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Tudo é a mesma coisa. É continuidade de geração em geração. Só há, em nome de Jesus, liberdade de espírito. E só há novidade de vida na presença de Deus. Coisa que o apóstolo Paulo chega a falar. Coisas que os olhos não viram, ouvidos nunca ouviram. É o que está preparado para mim, para você. Então não se apega a essa terra, porque a única coisa que irá ficar nessa terra é nossa carne mortal. Mas a nossa alma, ela retornará para Deus. Então, como eu disse, arrogância, soberba, idolatria, orgulho, vaidade. Nos preocupamos com tudo, sabe? É fazendo curso em cima de curso, faculdade, é fazendo, sabe, planejamentos, é projetos, é uma compra de um carro novo, de uma casa, né? É se planejando para se casar. Nada disso é errado. Mas o Salmo 127, se não me falha a memória, se o Senhor não estiver na cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver na casa, em vão são aqueles que a edificam. Então é momento de você buscar ao Senhor de todo o vosso coração, parar de vir para a igreja e brincar de ser crente. Parar de vir para a igreja e se importar com quem está à direita, quem está à esquerda. Hoje nós estamos vendo cultos teatrais. Como eu sempre digo, igreja, vamos parar com isso. Vamos focar a nossa intenção na presença do Senhor, porque é de lá que vem as nossas promessas, é de lá que vem a nossa vitória. Então se aperta em nome de Jesus e se apressa em se apresentar a Ele como servo aprovado. Porque o tempo que nós éramos escravos já passou. Escravo da cocaína, da maconha, da prostituição, da mentira, do roubo, dos vícios. Nós hoje não somos mais escravos, somos servos do Deus Altíssimo. E a Ele não precisa que nós façamos nada para Ele, só que nós sejamos sinceros e fiéis a Ele. Seu cabelo que você está dando prancha, ou está todo dia pintando, cortando, como nós queremos nos embelezar todo dia, eles não irão nos levar aos céus. Teu corpo bonito, que às vezes você malha, você entra na academia, que você se esforça, compra uma roupa bonita, veste para ver se está legal, eles não irão te levar ao céu. Essa mulher que você idolatra, como sua esposa, que você idolatra esse homem como seu marido, seus filhos como se fossem os príncipes da terra, eles não irão te levar para o céu. Mas o que vai te levar para o céu é um coração contrito a Deus. Então entende o que foi que ele falou com Salomão. Salomão, eu ouvi a tua oração. Interessante que Salomão não precisou de intérprete. Vou usar esse termo aqui. Ele não precisou que Deus usasse o Natã, mas Deus falou com o próprio Salomão. E ele diz no versículo 12: o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Aí ele diz assim: olha, quem é que traz a doença, as pestes para o mundo? Como eu digo aqui, que Satanás é que fica pegando a ponga, dizendo que ele que tem poder de fazer isso. Olha que foi que ele falou: se eu, ele não disse se Satanás, se eu cerrar os céus e não houver chuva. Por que ele falou isso naquela época? Porque o povo vivia de plantio e de gado. Se ficasse ali 2, 3 meses sem descer chuva naquele lugar, o gado certamente iria morrer, as plantas não iriam crescer, as árvores não iriam crescer, os frutos não iriam brotar das árvores. Então o que é que acontecia? O que é que ele quer dizer? Se eu tirar o teu emprego nos dias de hoje e deixar você uns 4 meses, 4 anos, 5 anos sem emprego, e eu estiver contigo, nada acontece. E ele diz assim: louvado seja Deus se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo,
E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ele se põe de pé, a enfermidade não tem mais êxito, a fome ela vai para a escassez, ele começa a te abençoar. Aí você diz assim: poxa, estava tudo dando errado, agora as coisas estão começando a fluir, porque você começou a se entregar a Deus de verdade. Não tem nada melhor do que uma família na presença de Deus. Eu digo aqui, não minto, as minhas discussões bobas, graças a Deus que eu tenho com minha esposa, só por causa da obra. Nós não discutimos mais por coisas particulares ou coisas seculares, mas só pela obra, por coisas espirituais. Quando eu sei alguma coisa de algum de vocês que eu vou pegar duro, ela aí me chama bem. Eu digo que nada, rapaz, deixa lá. Se quiser ir embora, vai, mas eu vou largar o doce. Vou falar mesmo. Aqui tem uns que estão precisando ouvir umas coisas minhas, estou só aguardando. Crente que compra e não paga, é ladrão. Eu digo mesmo. Cheguei lá em casa essa semana passada, eu fazendo essa campanha que nós vamos fazer aqui. O cara cortou minha água. Pastor, o que é isso? No ano de 2020 tinha um vazamento lá em casa que durou, o Robson está ali, que não deixou mentir, 3 semanas. Eu liguei um dia de domingo para o Robson estava trabalhando. Pô, Robson, eu vou tentar aqui ajeitar, porque está passando num odômetro lá embaixo, eu moro no 3º andar, lá embaixo no odômetro, no relógio, e água vazando. Eu fui lá, fiz 3 reclamações, e eles não solucionaram no tempo que eu pedi. Depois de 1 semana e meia eles consertaram. Aí o tempo passou, quem paga as contas lá é a patroa, eu não me preocupo com o dinheiro lá em casa. E aí nos passamos, eles não mandaram o recibo. O que aconteceu? 1 semana atrás, o rapaz faz a manutenção do prédio, chegou aqui, irmão, cortaram sua água. Eles cortaram minha água, um débito de R$509 de 2020, do mês de 2020. Minha água só vem 57, 60, que roubo é esse? E agora que vem R$90, porque cobrar R$50 de taxa de esgoto. Aí eu disse: rapaz, aí subi, liguei, e aí a mulher disse: não, você vai ter que esperar 16 dias, já que fez essa reclamação. Aí eu disse: não, vou lá presenciar. Onde é o lugar? Me indicaram, eu fui lá no lugar, cheguei lá: senhora, aconteceu isso aqui. Ela disse: realmente estou vendo aqui que você tem algumas reclamações, mas aí só vai solucionar se você pagar os R$500, R$509,46. Eu digo: o quê? Eu digo: eu vou dividir em 30 vezes. Ela: não pode não. Eu digo: então deixa aí desligado, subi, fui para casa. Quando foi no dia seguinte, ela me ligou: seu Luiz. Eu digo: quem é? É uma representante da Embasa. Eu falei: diga, senhora, que disse que ia ser 16 dias para consertar. Diga aí, senhora. Aí ela disse: não, porque realmente você estava certo, tinha 3 reclamações suas aqui, e de fato não é isso tudo sua água só é R$90. Eu digo: tá aí o recibo? Tá, eu desci, paguei. Só que pagar, ainda paguei o mês que ainda ia vencer, que estava o recibo lá em casa. Claro, o recibo está aí, tá, eu vou pagar logo. Paguei os R$2,90 e tive que pagar mais R$70 para religar a água. Por quê? Porque eu estava com minha consciência limpa. Tenho minha consciência limpa com a Embasa, com a Coelba, com o servidor de internet, com o canal de televisão. Minha consciência está limpa. Por quê? Não é para eu ser limpo, para eu ser melhor do que os outros, não. É para eu ser diferente. Porque quando Deus me tirou da escravidão, Ele me fez servo. E servo de Deus obedece a Ele. O que é que Ele diz na palavra dEle? Que nós andemos corretos. Ah, porque não pagou fulano? Porque não tive dinheiro esse mês. Você tem quantos meses, irmã, que você deve? Tem quantos meses, irmão? Cadê eu falando bobagem aqui agora? Já tem 5 meses. Durante esses 5 meses, irmão, você não teve um dinheiro para pagar a pessoa, não, irmão. Toma vergonha na cara, irmão. Toma vergonha na cara. Esse tipo de crente não vai para o céu, não. É isso que eu falo. Se preocupa com tanta coisa e não se preocupa com a alma. Ah, mas eu não tive condições de pagar, não. Ah, faz festa, faz aniversário, vai para churrascaria, para praia, para pizzaria, compra roupa nova e não tem dinheiro para pagar o que deve. Lava a cara com sabão com ácido muriático, irmão. Porque Deus, Ele não passa a mão pela cabeça de servos injustos. Deus, Ele não passa a mão pela cabeça de servos
que não obedecem aos seus mandamentos. Foi que ele disse: olha, se eu mandar todas as doenças, se eu consumir toda a riqueza que tem na terra, mas se o meu povo, o que é que significa Páscoa? Eu já expliquei aqui. Passover, porque quando o povo estava ali aprisionado no Egito, que eles queriam matar todo o primogênito ali do Egito, com uma praga que ele mesmo ia lançar. Aí não era Páscoa de Cristo ainda, era Páscoa dos judeus. Por quê? Porque eles comemoravam todo ano isso. Porque naquele dia, Deus pediu para que eles pegassem um cordeiro que já estava dando representação de Cristo e colocassem no zambar da porta e passasse o sangue do cordeiro. O espírito da morte, quando viesse, que aquela casa tivesse marcada com sangue, em inglês significa passover, ou seja, não é isso, benção? Passar por cima, não é isso, minha professora? Ó, passar por cima é o que significa Páscoa. A morte vem, ela não vai te encontrar. O espírito do mal vem, ele não vai te ver. A maldade vem, não vai ter êxito, porque Jesus Cristo já deu a vida na cruz do Calvário por você, e sobre sua vida ele derramou teu sangue carmesim. Então andemos em retidão com Deus, para que as coisas fluam bem em nossas vidas. Será que você não está vendo que está acontecendo coisas horrendas? Será que vocês não estão vendo que as coisas estão acontecendo de maneiras que não estão agradando a Deus? Quantos crentes já morreram de Covid-19? Eu vou ser sincero, eu não sou muito adepto à máscara. Eu só uso a máscara quando eu entro em algum recinto mesmo, respeitando o ambiente dos outros. Mas eu não sou melhor do que outro cristão, não. Mas eu não sei se passou por mim. O sangue do Cordeiro está derramado sobre minha vida. A pastora até me chama a atenção muitas vezes. Mas é porque, igreja, a palavra de Deus, ela tem que ter cumprimento na vida do cristão. A mulher disse que ia religar minha água depois de 16 dias, que ainda veio uma situação lá. Eu digo, tudo bem, eu sei o Deus que eu sirvo. Fui para casa, descansei, fiquei lá assistindo a televisão de tarde. Ela me ligou: vem cá ligeiro, que já resolvemos aqui a situação. Eu digo, foi? Amém. Por quê? Nós temos que ter a consciência limpa e o coração na presença de Deus. Que bonito é você passar com a Bíblia debaixo do braço para evangelizar. Aí eu devo um dinheiro a ele, por qualquer situação que for. Ei, irmão, aí o cara vai descarado ali, ó, safado. Ali é crente de proveta, é igual a bebê de proveta, feito no laboratório. Não é um verdadeiro adorador. O que é que Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, foi que ele falou com Jesus quando ele se converteu? Jesus, se eu defraudei alguém em Israel, eu darei a ele 4 vezes mais de tudo que eu tirei. Porque isso não me importa. O que me importa é a santidade. O que me importa é eu estar na presença do Senhor. O que me importa é eu servir ao Senhor de espírito e de verdade. Sua boca tem que proferir verdade. Como é que você vai pregar algo que você não vive? E aí? Então nós temos que ser verdadeiro com Deus. Ele disse, olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ele fala entre o meu povo. Tem povo de Deus aqui? Se tudo isso acontecer, e se o meu povo, tem povo de Deus aqui? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo onde tu pôr as mãos prosperará. Se a doença chegar, mesmo ela sendo mortal, ela não te matará. A língua que te difamar não vai chegar até a tua casa, porque eu enviarei o meu anjo a teu respeito, para dando ordem a ele, para que você não tropece com teu pé em pedra alguma. Então como é que eu devo adorar a Deus? Em espírito e em verdade. É momento de a gente se humilhar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Deus, Ele vê tudo e sabe de tudo, igreja.
Então vamos tirar esses adjetivos que eu coloquei aqui sobre o povo de Deus: arrogância, soberba, idolatria, orgulho, vaidade, e colocar um único adjetivo: humilhados diante de Deus. Se humilhar diante dele. Sabe por quê, igreja? Eu vou lhe ser sincero. Esse propósito que nós estamos fazendo aqui, se você colocou o seu propósito aqui, antes de você fazer alguma petição a Deus, vá se converter, para que Ele possa abrir a porta. Vá endireitar as tuas veredas. Vá falar com Ele: Senhor, está ali porque eu não consegui. Senhor, já é a 6ª semana, Senhor. Pai, eu tenho te buscado, Pai, mas vai ver os 4 cantos da casa, para ver onde é que está a sujeira escondida. Cadê o som? Parou porque o som? Calma um pouquinho, está gostando? Faz o neném para casa, para ver onde é que está a sujeira. Você precisa de libertação aqui nessa noite? Eu preciso de libertação. Eu preciso ser transformado. Tem coisas em minha vida que Deus tem que consertar, não porque eu estou aqui na frente, porque eu sou pastor, que tem uns que se acham o dono da verdade, a palmatória do mundo, nada disso. Deus disse tanto ao povo, como Ele disse ao rei: porque eu escolhi e santifiquei esta casa. E aí, no capítulo 16, capítulo 7, versículo 16, mas no capítulo 7, versículo 17, assim, ó: quanto a ti, porque ele estava dando bênção ao povo, mas no versículo 17, ele vai se referir ao próprio rei. Eu vou ler para vocês entenderem. Capítulo 15, diz assim, ó, versículo 15, perdão, capítulo 7: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aí ele vai chegar para o rei: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. E isso aconteceu. Lá no final ele se embestou, fez bobagem, mas isso aconteceu no tempo que ele ficou na presença de Deus. Então faz uma pergunta a você mesmo aí. Bota a mão assim no peito, em nome de Jesus, se possível à direita. E aí agora, faz uma pergunta a você mesmo: o que é que me falta para eu me consertar diante de Deus? Então nós vamos fazer essa oração agora, porque tudo que pedimos a Deus, eu sei que Ele vai ouvir as orações dos nossos corações. Então todos que estão aqui, todos que entendem o que Deus quer fazer na sua vida, vamos ficar de joelhos, vamos fazer